Oi pessoal, Câmara Aberta está começando e hoje fala sobre medicina alternativa. É cada vez maior o número de pessoas buscando terapias naturais para a cura e a prevenção de doenças. Nós vamos conhecer algumas dessas terapias no programa de hoje, entender como funcionam e saber onde praticar aqui na capital. Será que a medicina tradicional vê essas práticas com bons olhos? A gente também discute isso a partir de agora. Estamos recebendo a terapeuta holística Renata Shirley e o médico Felipe Ximenes. O Câmara Aberta está no ar. Você de casa que acompanha a nossa programação, seja muito bem-vindo à nossa temporada de 2016 do nosso Câmara Aberta. Muito bom ter vocês com a gente sempre. Bem-vindos também, Renata e Felipe. Muito obrigado pela presença aqui hoje. Obrigado também. Muito obrigado. Nós que agradecemos. Vou começar, a gente tem muita discussão para fazer nesse programa. Eu vou começar pedindo a vocês o conceito de medicina alternativa. Quando a gente usa esse termo, a gente está falando de quê? Então, a gente fala de medicina alternativa e hoje em dia esse termo até foi trocado por práticas integrativas e complementares, né, em saúde e medicina, que são as práticas que complementam a biomedicina. Essa troca do termo, então, é um bom sinal? É sinal que medicina tradicional e o que chamávamos de medicina alternativa estão dialogando melhor? Isso, é um sinal de que essas práticas elas vêm complementar, como o nome mesmo fala, a medicina tradicional, né? Antes se falava de medicina alternativa, aí a biomedicina, né? Medicina convencional, e quando a gente fala em práticas alternativas, integrativas e complementares, a gente está falando em práticas que também estão ligadas, a gente pode associar junto com a medicina. Felipe, você é médico, né? Mas também é acupunturista. Como é que tem sido, então, a união de uma pessoa que fez medicina, mas que também foi para esse tipo alternativo, esse tipo integrativo de medicina? Então, acho que essa iniciativa da mudança do nome, né, para práticas integrativas, acho que vem contribuir muito para nós nesse sentido, né, de não só trabalhar a acupuntura não como uma coisa à parte, mas fiquei encantado com a acupuntura como um arcabouço de medicina que tem uma semiologia riquíssima, né, tem artifícios de tratamento riquíssimos que podem ser trabalhados junto com a medicina, né, ocidental, né? Então, a ideia, né, é que a partir da década de 50, 60, começou-se a realizar estudos sobre a relação entre a medicina ocidental e a medicina oriental, né? Hoje já tem muitos indícios, né, sobre a relação entre essa medicina oriental com a acupuntura, né, com as bases científicas ocidentais. Então hoje também é uma coisa um pouco mais tranquila, né? Hoje a gente já pode dizer sem medo, né, de acupuntura também como prática médica, né, e que os médicos sim utilizem cada vez mais esse recurso como um recurso terapêutico, assim como a farmacologia é utilizada, assim como os procedimentos cirúrgicos, né? Inclusive nas universidades do país, a acupuntura geralmente ela sempre vem casadinha com os departamentos de ortopedia, de anestesiologia, né? Então a relação acho que tende a melhorar cada vez mais e de fato trabalhar o ser, né, de forma holística como coloca, né, a medicina oriental, nesse caso a medicina tradicional chinesa. A acupuntura em si, ela é até reconhecida pelo Conselho Federal de Medicina, né? Por que tantos céticos ainda? Por que tantos médicos, inclusive, que não veem aí uma opção ou até podem dizer, faça, mas não vai ajudar em muita coisa, não dá em nada, mas se quiser fazer, faça. Ainda tem esses profissionais, né? Ainda tem. A acupuntura, Léo, ela é realmente uma prática muito nova no Ocidente, né? Como medicina, ela é a medicina mais antiga que a gente tem hoje no mundo, né? É uma medicina que tem
5.000 anos. Os primeiros tratados de medicina tradicional chinesa, que é chamada MTC, eles são de 5.000 anos atrás. No Oriente. No Oriente. Pra gente é que é um pouquinho mais novo. Só que pra gente que ela é um pouco... ela é muito nova, na verdade, né? As primeiras comprovações científicas da acupuntura no Ocidente são da década de 60. Então, como qualquer outra prática, né, que é muito nova, ela passa por um crivo, né, ela passa também por, infelizmente, passa também por interesses, né, políticos, né, econômicos também, que a gente sabe, mas que com o passar dessas descobertas, né, científicas e também com a aceitação também, né, da nossa cultura ocidental de trabalhar a medicina de uma forma integrada, né, trabalhar essa medicina não só no seu componente biológico, mas saber que ele também tem um componente psíquico, saber que ela também tem um componente espiritual, cultural, né? Então, saber que as pessoas elas têm que ser tratadas em toda a sua totalidade, à medida que também, né, o nosso pessoal ocidental, né, vai passando também pela aceitação dessa questão, a tendência é essa, a gente conseguir que esses ceticismos sejam eliminados e sejam cada vez mais integrada, né, essa prática. A gente vai entender melhor o que é a acupuntura e também outras terapias na reportagem que a Sueli Gonçalves e o Sérgio Camalaú prepararam para a gente. Vamos ver e a gente volta para discutir mais esse assunto. Lael, nós viemos a um lugar onde a terapia alternativa está em cada canto, em cada sala. O Equilíbrio do Ser é um lugar onde diversas terapias alternativas são desenvolvidas. Em um passeio pelo espaço, encontramos terapias como a yoga. A yoga é um trabalho que vai, a partir do físico, trabalhar o mental, o emocional, o ser como um todo, trazendo para ele a oportunidade dele estar encontrando a si mesmo num momento do seu dia para que ele possa respirar, possa observar o seu corpo, possa observar seus pensamentos, seus sentimentos. E assim, a partir de um trabalho que vai do físico, na respiração, ele vai poder tomar consciência de processos emocionais, de processos mentais. E aí ele mesmo vai fazendo um trabalho de equilibrar-se, de ir para o centro. A yoga é uma ciência milenar que vem trazer esse autoconhecimento. Todas as pessoas podem fazer yoga. Você pode ver na nossa turma, tem desde pessoas de idade bem avançada, senhoras, inclusive tem turmas com crianças, existem turmas com crianças, com grávidas. Então a yoga ela é um trabalho feito por profissionais sérios que dá para acolher todas as idades. Esse equilíbrio tão almejado foi o que a dona Bernadette encontrou na prática dessa terapia. Eu era aquela pessoa que sentia muitas dores, eu tinha artrose, escoliose, e hoje em dia eu estou uma pessoa renovada. E é uma coisa que faz bem para a saúde, para a mente. Se você deitar ali e relaxar, você vai se sentir como se estivesse num paraíso. Uma das mais procuradas e que tem uma função de auxílio para o alívio das dores é a acupuntura. A acupuntura é um dos pilares da medicina tradicional chinesa, que utiliza agulhas para tratar e equilibrar a saúde do paciente. Imaginemos que o corpo, ou ser, é como um instrumento musical. Então, quando ele desafina, a acupuntura é um dos instrumentos da medicina chinesa que é utilizado para afinar através de certos pontos do corpo. E aí, regulando essa afinação do ser, ele se sente melhor emocionalmente e fisicamente. Outra forma de tratamento são os florais. Essas flores elas são captadas e utilizadas para reforçar ou para fazer a gente relembrar, recordar, se reconectar com aquilo que nós somos em essência, que é alegria, felicidade, saúde, bem-estar, inteireza, completude. Então os florais eles trabalham nessa dinâmica. Então cada flor ela tem uma bioecoassinatura, né, que a gente, ao trabalhar com ela, a gente acessa ela e ela faz com que esse usuário possa ir restabelecendo essa saúde em si. Então, por isso que são tantas flores, cada um com suas próprias características.
Saindo da terapia mais individual e direcional, vamos a uma que tem mudado a vida de muitas pessoas, a biodança. A biodança não tem mágica, não tem religião, é uma coisa muito simples. Um retorno à infância, um retorno ao natural. As pessoas confundem muito a palavra normal com natural. Normal é o que a gente vê com maior frequência. E natural é isso, é você ter movimentos harmônicos, suaves, você ter tensão, mas também ter relaxamento. Então, a gente vai conseguindo movimentos harmônicos, movimentos sensíveis para poder nos proteger dessa tensão tão grande, desse barulho ensurdecedor e dessa pressa que é uma tônica dos nossos tempos atuais. Faz 1 ano e meio que estou participando. Eu era de Santa Catarina, vim para João Pessoa e, como eu me aposentei, comecei a ficar muito em casa, muito, né, no apartamento. Então, uma colega convidou para vir para biodança e eu vim e hoje me sinto bem. Eu vim para cá com muita depressão, muito doente assim, porque eu tenho muitos problemas de artrose generalizada, certo? Não posso fazer todo tipo de atividade. E vim também que eu estava num período de tratamento de câncer de mama. Comecei com reiki, então depois eu estava com tanta crise, aí passei para acupuntura. Da acupuntura, eles me indicaram, eu já conhecia o trabalho do professor Sinfrônio e eles me passaram para ele. Estou aqui até hoje, curada, em nome de Jesus, de bem, dançando, pulando e vivendo a vida que é bela. Elas aqui, elas vão sendo fortalecidas, vão potencializando suas energias e assim elas vão recuperando a sua saúde, muitas vezes um processo de cura ou mesmo uma prevenção de determinados agravos. Então, toda a nossa oferta ela é voltada para o bem-estar e uma autonomia de saúde. Bem, Lael, e a gente fica por aqui com essas imagens de um momento raro em nossa vida, que é a tranquilidade, a calmaria. O amor junto os pedaços. Tá aí, muito obrigado a Sueli e ao Sérgio pela reportagem, a todos lá do Equilíbrio do Ser, pela acolhida, a nossa equipe. Muito bacana, parabéns pelo trabalho de vocês aí também. A gente viu, Renato, ali 4 terapias, mas são infinidade de terapias, né? Inclusive no SUS, com a OMS recomendando. A tendência é a gente passar a usá-las mesmo cada vez mais no nosso dia a dia? Mais e mais, com certeza, né? Agora que esses serviços estão no SUS, né, aqui em João Pessoa, né, nós temos 3 centros, né, que ofertam esse serviço. O Equilíbrio é um deles. O Equilíbrio do Ser é um deles, que fica nos bancários, né? Nós temos um outro centro também, que fica no Valentina, chama-se Canto da Harmonia, e tem um outro centro que também fica na Bica, que se chama os 5 Elementos, né? E o que é bom pelo SUS, né? Você pode chegar ao nosso serviço, nos procurar, fazer uma escuta terapêutica e, de acordo com a demanda, é encaminhado para as diversas práticas que nós temos no serviço. Bacana. Eu quero saber dos dois um pouco sobre a mudança de comportamento nos tratamentos de pessoas que resolveram aliar essas duas medicinas. No segundo bloco, deixa eu chamar um intervalo rápido aqui. Na sequência, a gente continua essa discussão, então. Até já. A Câmara de João Pessoa criou leis que favorecem você. Vem ver? Nos ônibus após as 22 horas, toda mulher pode pedir para descer onde quiser. Os assentos com a cor amarela destacam a prioridade dos idosos. E 30% dos painéis traseiros são destinados a campanhas sociais. A cidade é feita de pessoas para pessoas. Acesse joaomaspessoas.com.br e conheça leis criadas pela Câmara Municipal. Câmara Aberta está de volta hoje, entendendo melhor como a chamada medicina alternativa pode ajudar na cura e na prevenção de doenças e como essas terapias naturais estão sendo usadas nos dias de hoje. Estamos recebendo a terapeuta holística Renata Shirley e o médico acupunturista Felipe Ximenes. No finzinho do primeiro bloco eu deixei meio que uma pergunta no ar e quero entender dos dois o que é que vocês escutam de relatos de profissionais médicos, inclusive, e dos pacientes. A gente viu alguns relatos na reportagem no primeiro bloco, de que está dando certo essa união dessas medicinas.
Tá dando super certo, né? A gente tem alguns casos, inclusive lá no Equilíbrio do Ser, né? De pessoas que chegam ao serviço, inclusive com encaminhamento médico. Olha, vamos fazer um tratamento, procura lá o centro, faz um encaminhamento médico e a gente acolhe, né, esses pacientes, esses usuários, e aí é indicado, eles começam a fazer tratamentos, né? Terapia floral é um exemplo, um bom exemplo, a acupuntura é outro excelente exemplo, né? Entre outras práticas, nós temos diversas lá, o reiki, a massoterapia, né? A yoga. E aí, falando especificamente da terapia floral, por exemplo, né? Os psiquiatras eles estão percebendo que o uso, né, do medicamento com a terapia floral, o paciente vai tendo resultados mais rápidos. E aí, com isso, o próprio psiquiatra já vai fazendo esse desmame do medicamento, né? E o paciente continua fazendo atendimento conosco, né? E ele continua lá, se sai da terapia floral, ele pode ser encaminhado para uma outra terapia e continuar o tratamento terapêutico e, com isso, ganhar mais qualidade de vida. Bacana. A gente comentava antes de começar a gravação que a gente tem uma geração que acha a química, né, o comprimido, a injeção muito prático, e que é de fato, e às vezes a tendência é buscar só isso. A gente precisa rever um pouco essa nossa necessidade, às vezes, de andar sempre com comprimidos, com coisas assim, e deixar de lado, às vezes, ensinamentos dos avós, das mães, que também poderiam estar ajudando? Léo, eu acho que é uma mudança de lógica que a gente vai passando e a gente precisa passar na nossa vida aqui no Ocidente, né? Só para ter uma noção, né? O médico, né, acupunturista, né, na China antiga, ele não recebia o seu soldo por curas que ele realizava, mas ele recebia o seu soldo por pessoas que não adoeciam. Então eles faziam uma contagem, né, de famílias, as famílias que não adoeceram naquela estação, o médico ele recebia o seu soldo pelo não adoecimento. Que termo é esse, soldo? O soldo seria o seu salário, o seu ganho, né? Okay. Então, o seu recebimento, né, de diversas formas, em moedas, né, acontecia pela quantidade de pessoas que não adoeciam. Então, isso é interessante exemplificar, porque isso é uma mudança de lógica que a gente vai passando. As pessoas, elas não esperarem adoecer para se cuidarem. Isso. Então, acho que isso é muito importante, né? Porque as pessoas, elas começam a utilizar o medicamento, mas elas utilizam o medicamento porque elas esperaram adoecer, né? Então, assim, esperam adoecer e, num primeiro momento, tomar o remédio pode ser uma questão mais prática. Só que a longo prazo, os efeitos colaterais desses medicamentos, né, e a não efetividade também, às vezes, né, porque às vezes as pessoas também tomam de uma forma não orientada, né, se entopem às vezes mesmo de sintomáticos, né, tomam os anti-inflamatórios, os analgésicos, né, para passar, aliviar aquela dor, aquele sintoma naquele momento, mas a longo prazo aquela doença de base ela vai se desenvolvendo. Né? Então, trabalhar também com essa saúde, essa medicina holística, é isso também. É a gente cuidar do bem-estar da pessoa para que as completas condições dela de saúde estejam trabalhadas, né? E que ela não venha adoecer. Isso. Uma outra coisa que eu também gostaria muito de falar é que, nossa, o quanto que constrange nós, né, profissionais de saúde, médicos, quando nós recebemos um paciente que, a princípio, ele não tem nenhuma doença estabelecida de forma biológica, né? Mas ela tem um sofrimento mental, ela tem uma necessidade de se cuidar. E a gente tem uma possibilidade de promover a saúde dessas pessoas com as terapias holísticas, sem que eu precise dizer, você está doente disso, né? Mas eu tenho condições de recebê-la, né, receber esse paciente e cuidar dele, né, para que ele se sinta bem, simplesmente isso, para que ele se sinta bem, né, continue se sentindo bem e sinta que está sendo cuidado. Acho que isso é importantíssimo, é fundamental. É um ponto interessante que o Felipe falou, né, que nós também trabalhamos com a prevenção e a manutenção da saúde, né?
Não precisamos procurar, né, a medicina ocidental, a medicina tradicional, a biomedicina. A gente pode prevenir as doenças, né? E as práticas integrativas estão aí para isso, proporcionar qualidade de vida. Isso que vocês exploraram agora, a gente tem discutido, acho que com todo profissional de saúde que veio aqui ao longo do ano passado tem lembrado muito isso. A gente entrou num ritmo de vida, talvez nas últimas 2 décadas, 3 décadas, completamente diferente com a vida de uma sociedade que viveu antes disso, de um ritmo muito acelerado mesmo, que ninguém tem tempo para nada. E a gente parou de se cuidar, né? A gente parou de cuidar da cabeça e do físico. Então tem muita coisa para ser revista, né, no nosso estilo de vida. E muitas doenças aparecem, né? Quando a gente não se cuida. Isso. Né? As pessoas hoje, infelizmente, por não ter tempo para si, né, às vezes o relógio que dita, né, o que a gente vai fazer naquele dia, as pessoas muitas vezes até se desconhecem. Né? Elas não sabem, muitas vezes, dizer o que te traz prazer. Uma pergunta simples, às vezes, que você, né, pergunta para o usuário, e muitos têm dificuldade de responder. O que te traz prazer? O que você gosta de fazer, né, nas suas horas de descanso? Né? As pessoas têm dificuldade disso, né, de saber lidar com o seu próprio corpo. Então, também estimular que as pessoas elas se autoconheçam, nesse processo de autoconhecimento, elas podem evitar muitos processos de adoecimento. Né? E se sentir muito mais completos também. Né? Então, acho que esse realmente dá um tempinho no relógio, né? Ter uma disciplina também, acho que isso, né, aquela frase do Renato Russo é excelente, né? Que disciplina é liberdade. Né? Isso é fundamental. Então, a gente conseguir estabelecer uma rotina diária em que tenhamos horas para nós, né? E que nessas horas a gente consiga realizar esse processo de autoconhecimento, de autocuidado também. Que aí, com profissionais, né, de saúde capacitados para isso, a gente consiga ter uma orientação, né? Uma orientação adequada para fazer essa jornada de descoberta diária nossa, né, que é importantíssimo. A gente discutiu um pouco disso também antes de começar a gravação. Há um certo receio, talvez, de algumas pessoas de quem eu estou procurando. Será que essa terapeuta estudou, ela tem a orientação correta, ela pode, de fato, me orientar? Qual é a indicação para a gente não errar? A gente deve procurar quem, em que lugar, para saber que está procurando alguém que estudou e que sabe orientar a gente? É importante a pessoa, né, antes de iniciar o tratamento, procurar saber onde o terapeuta, a terapeuta atende, né, procurar informações, se atende em uma clínica, em algum centro, né, para ter um pouco mais de confiança, porque além do mais vai cuidar da sua saúde, vai cuidar de si, vai entregar, não é entregar, mas vai compartilhar a sua vida com uma outra pessoa. Então é importante, né, os terapeutas holísticos geralmente tem formação superior, né? Aqui em João Pessoa, inclusive, existe até especialização, né? Isso, em naturologia. Existe né? uma especialização em naturologia, né? 1 ano e meio, se não me engano, né? E vai fazendo, é uma especialização, é lato sensu, exatamente. Então, só com um nível de graduação você pode fazer a especialização. Então, a pessoa que procura, né, as terapias holísticas, elas podem investigar, procurar saber de onde vem o terapeuta, em que centro, em que clínica ele atende, né? Ou procurar informações. Geralmente, quando uma pessoa procura, né? Ou procura o serviço, ou procura numa clínica, então já vem indicado de uma outra pessoa. Olha, eu fiz uma massagem ayurvédica na clínica tal e eu gostei muito, faz também e tal. Aí a pessoa vai lá, investiga e consegue as informações necessárias. É bom, importante para não cair, né, no famoso charlatanismo, né? Que pode existir como em qualquer profissão, Sim, né? claro. Uma outra coisa que eu queria saber de vocês, antes da gente concluir o programa, é o seguinte. Muita gente, talvez até por uma orientação errada de um profissional que não estava habilitado, e por isso a importância da gente procurar o profissional correto, ela pode tomar a atitude de largar um tratamento convencional, o que a gente chama convencional, tradicional, que estava tomando uma medicação, comprimidos, injeções, enfim, e tentar ir ali para um chá, para uma massagem, para outro tipo de coisa.
Isso pode ser perigoso se ela passar a apostar só no outro tipo de medicina, né? Com certeza. Existe já algumas situações hoje que, eu vou dizer no caso, por exemplo, da acupuntura, né? Isso ocorre também com outras práticas também, né? Que o tratamento consegue substituir, né, alguns tratamentos medicamentosos, né? Até em processos bem sofisticados como o tratamento da dor, né? Então, a gente já tem também especialidades, né, na medicina em dor, né? E o pessoal consegue realmente fazer a analgesia da pessoa e melhorar demais a qualidade da pessoa, inclusive em distúrbios como fibromialgia e outras doenças que são de difícil controle, né? Você consegue resultados excelentes com a acupuntura. Mas aí a orientação médica foi essa. Só, né, que a orientação médica foi essa e isso não foi feito de forma brusca, abrupta, né? Então, isso tem que ser realmente feito, de fato, por profissionais, né, que tenham formação, né, e que tenham competência para esse processo. Então, a gente realmente orienta, né, que o pessoal não abandone, né, por uma questão de fé. Não é simplesmente fé, né? Os tratamentos holísticos, eles têm o seu componente de crenças, de espiritualidade, mas ele não deve ser procurado simplesmente porque, né, eu cansei dos meus demais tratamentos, ou então porque um vizinho falou, ou então porque, né, eu criei agora um preconceito com o tratamento ocidental, né? Na verdade, ele tem que ser buscado porque ele tem sim uma fundamentação, né? Ele tem sim uma comprovação, né, testada por anos de muito sucesso terapêutico, e isso deve ser feito como o próprio nome coloca, uma prática integrativa, feito de forma, né, coordenada com os demais tratamentos que também são comprovados, né, e tem uma excelência no tratamento daquelas determinadas doenças, né? Então, realmente, não abandonem de forma abrupta, mas busque o profissional que faça esse processo de forma orientada, de forma integrada, né, a terapia ocidental junto com a terapia holística, né, que vem a complementar o tratamento. Isso, um bom terapeuta holístico, ele usa do bom senso, né? O médico que prescreveu é quem deve dizer, olha, paciente, não tome mais essa medicação. Inclusive, a gente orienta isso. Você citou até o psiquiatra passando floral. Isso. Se o psiquiatra não mandou largar o comprimidozinho, não larga. Nossa faz orientação as duas coisas, é sempre a mesma. Você continua fazendo o tratamento conosco, seja a terapia floral, seja o reiki, mas, inclusive, a gente fala em determinados casos o seguinte: a gente precisa que você continue com o teu tratamento, com o teu psiquiatra, com o teu tratamento médico, certo? E a gente não retira medicamento algum, sabe? A gente só retira o que a gente prescreve. Então, floral, se eu prescrevo floral, eu vou dizer, então, a partir de agora, você recebeu alta do serviço, alta dessa terapia, vai fazer uma outra terapia. Então, a gente sempre usa o bom senso também. Bacana. E aí, se o psiquiatra perceber que está dando certo essa junção e ele orientar a retirada do medicamento, isso, aí a pessoa vai na orientação dele. Isso, tanto psiquiatra como qualquer outro médico, né? E qualquer outra terapia isso, também. Bom senso e respeito, né? Sempre, né? Sempre. Tudo na vida é preciso. Antes da gente encerrar, deixa eu pedir para você reforçar, Renata, quando a gente, aqui na capital, quiser ter acesso a esses serviços, pelo poder público, pelo SUS, como é que faz? É só procurar os centros, né? Nós temos 3 centros, um localizado na Bica, chama-se Os 5 Elementos. Temos o segundo centro que fica nos Bancários, o Equilíbrio do Ser. E o terceiro centro, que fica no Valentina, chama-se Canto da Harmonia. E a procura do usuário, né, pode ser por demanda espontânea, ou ele pode vir encaminhado do médico, do né, PSF, do da sua região, munido do cartão do SUS, né, documento de identidade, comprovante de CPF, ou comprovante de residência e CPF. Ótimo, quero agradecer demais a presença dos dois aqui por esclarecerem esses assuntos para a gente. Portas sempre abertas aqui na TV Câmara. Eu que agradeço. Muito obrigado também. Obrigada. Até a próxima. O Câmara Aberta de hoje termina agora, mas a gente se vê sempre pela internet. No Facebook ou no YouTube, os nossos canais de contato com você estão no endereço TV Câmara JP.
A gente te espera lá. Muito obrigado pela companhia e até o próximo encontro. Tchau!